Evangelho de João, capítulo 6, nós falamos sobre a multiplicação de pães e peixes no domingo pela manhã, e hoje vamos falar sobre a passagem que Jesus anda sobre o mar, uma passagem também bastante conhecida, muito interessante, e se você lembrar um pouco daquilo que Jesus fez, um pouco antes deles serem enviados por Jesus para o mar, para atravessar o mar, para ir para Cafarnaum. Alguns comentaristas bíblicos dizem que os discípulos, quando entraram neste barco, que é o texto que nós vamos ler, eles carregaram os 12 cestos de pães do milagre da multiplicação dos pães, lembra? Que Jesus multiplicou os pães e os peixes e sobrou 12 cestos de pães. E claro que Jesus não ia jogar fora, vamos carregar esse pão para onde nós vamos. E dentro desse texto já nós vamos acompanhar que o dia já estava declinando, já estava terminando o dia, e que por ordem de Jesus, os discípulos então são enviados para Cafarnaum pelo barco. Então, diz o texto da palavra de Deus, em João 6, a partir do verso 16, que diz: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, e entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela tua santa e bendita palavra. Fala aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante que essa passagem fala de algo que Jesus manda os discípulos atravessar o mar, e já sabendo o que iria acontecer. Jesus sabia o que estava acontecendo e o que iria acontecer. No texto de Marcos, essa passagem de Marcos capítulo 6, a partir do verso 45, o texto diz que Jesus, da onde ele estava, ele viu os discípulos enfrentando a tempestade, aquele vendaval. Então Jesus já sabia o que estava acontecendo. E nós temos aqui, nessa passagem, algumas lições que eu acho importante nós destacarmos para a nossa edificação, nosso aprendizado nesta noite. A primeira lição que nós aprendemos aqui, que nós podemos tirar, é quando Jesus parece demorar. Quando ele parece que está demorando em nos atender. O texto do verso 16 e 17 diz o seguinte: no final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Os discípulos de Jesus voltam para Cafarnaum, mas não por conta própria. Eles não voltam porque eles decidiram voltar. Eles estão voltando para Cafarnaum porque Jesus tinha ordenado a eles voltarem para Cafarnaum. Jesus tinha dito a eles: olha, eu quero que vocês vão. Em Marcos capítulo 6, no verso 45, o texto diz: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, então, fica com aquela multidão que ele havia
multiplicado o pão e os peixes, estava ensinando, e não tinha outra opção para os discípulos a não ser obedecer a Jesus. Agora, fica uma pergunta. Se Jesus sabia o que estava acontecendo, por que Jesus permite e manda que eles vão para o meio de uma tempestade? Por que Jesus permite que eles possam enfrentar uma crise como aquela? Por que isso acontece? A gente fica com essas perguntas porque se você puder aplicar e saber aplicar esse texto à sua vida, pensa que a sua vida pode estar debaixo de um vendaval, no meio de lutas e dificuldades, seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira, seja ela na área emocional, seja ela nos negócios, seja no relacionamento com seus familiares. Como entender isso? Por que Jesus permite que sejamos apanhados de surpresa no meio de adversidades? Por que Jesus permite que você possa entrar numa crise? Por que Jesus permite? Por que somos sacudidos por vendavais maiores do que as nossas forças? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves assolam aqueles que buscam fazer a vontade do Senhor? Por que isso acontece? Sempre quando nós enfrentamos lutas e dificuldades, nós pensamos, puxa vida, é mais fácil aceitar a obediência de Deus quando nós entramos na bonança. É mais fácil nós entrarmos e recebermos a obediência de Deus quando a gente sabe que vai ser livre de uma tempestade e não arrastada por ela. Provavelmente aqueles discípulos, se soubessem que ia entrar numa chuva, numa tempestade daquela, eles iam desobedecer a Jesus. Olha, não vou não. Mas Jesus está olhando para eles e a questão é que o problema não significa que se estamos fora do propósito de Deus. Acontece que muita gente pensa que saúde ou enfermidade, falta de dinheiro, crise na família, crise de relacionamento, muitas vezes a gente acha porque a pessoa está fora da vontade de Deus. E nem sempre é. Nem sempre a doença é por causa de um pecado específico. Nem sempre a crise que você enfrenta é por causa de um problema na sua família. Às vezes não é por causa de um pecado seu. As crises que nós enfrentamos é comum a todas as pessoas. O crente enfrenta dificuldade, o ímpio também enfrenta dificuldade. O crente sabe que um dia vai ficar doente e vai morrer. E essa ideia da teologia da prosperidade, que diz que o crente não pode ficar doente, o crente não pode passar necessidade financeira, o crente tem que comer o melhor dessa terra, isso é balela. Isso é conversa mole para boi dormir. Isso não existe. A vida cristã não é uma sala VIP e nem uma estufa espiritual. Nós enfrentamos batalhas. Tem muita gente, depois que aceitou Jesus, parece que os problemas aumentaram. Tem muita gente que quando recebe a Jesus e resolve fazer a vontade de Jesus, ele tem enfrentamentos, é claro. Quando você está caminhando com o diabo, junto com o diabo, está tudo certo, ele não vai fazer esforço, ele vai deixar a sua vida indo para o buraco e você anestesiado, fazendo a vontade do diabo. Mas quando você quer fazer a vontade de Deus, você dá uma volta de 180 graus e quando você caminhar no contrário à vontade do diabo, você vai dar de cara com ele. E ele vai criar dificuldades e oportunidades para você cair. E você talvez desacreditar de Deus. A diferença aqui é que não é que o ímpio enfrenta dificuldade e o justo enfrenta dificuldade. A questão aqui, a equação aqui é a seguinte: aonde o ímpio estabelece a sua casa e aonde o crente estabelece a sua casa. O crente constrói a sua casa onde? Na rocha. O ímpio estabelece a sua casa onde?
na areia. Os dois são afetados por tempestades. Tanto o crente como o ímpio. Os dois enfrentam lutas. A diferença é que essa casa de areia ela vai afundar. É que a Bíblia fala. Mas aquele que está firmado em Jesus, ele vai acontecer o quê? Ele vai ficar firme. Ele mantém-se firme. Mantém-se firme porque, mesmo nas adversidades, ele aprende a confiar em Deus. Então, a adversidade, o sofrimento, é uma escola do Espírito Santo, aonde eu e você estamos sendo edificados, criando um nível de maturidade para que você possa compreender que aquilo existe na sua vida, para que você possa se aproximar de Deus cada vez mais. Porque não tem crente tão bom que não possa melhorar. Não tem crente tão santificado que não há espaço para mais santificação. As tempestades que Deus permite na vida do crente, presta atenção, não é para destruir você, não é para desanimar você, mas é para você aprender a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós só aprendemos através do sofrimento. Nós só nos aproximamos de Deus através do sofrimento, e você verá isso aqui, o que está acontecendo aqui. As tempestades não são uma negação do amor divino. Deus ama a gente. Deus não quer ver a gente no sofrimento. E Deus permite o sofrimento para que nós possamos nos aproximar dEle, ter mais comunhão com Ele. Lembra de Jó? No final de tudo que Jó passou, Jó disse o seguinte: antes de tudo que aconteceu com a minha vida, eu te conhecia só de ouvir falar. E isso porque Jó, no início do livro, ele é considerado o homem mais justo da terra dele. O homem que mais buscava a Deus. E mesmo assim, para o padrão humano, Jó era um super crente. Mas para Deus, ele estava longe do ideal. E o que Deus está ensinando para nós, e quando Jó fala isso, né? Ele vai dizer, no início, antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Depois de todo o sofrimento, os meus olhos te veem. Eu tenho comunhão com o Senhor. Eu sei qual é a sua vontade agora. Agora eu te conheço verdadeiramente. Por quê? Porque o ser humano é assim. Todos nós somos assim. Quando nós passamos por crises, por dificuldades, nós nos aproximamos de Deus, para que nós possamos, então, receber dele a bênção que nós precisamos. O segundo ensino, quando o medo ele é infundado. É interessante isso, porque o texto diz para nós que, no verso 19, os discípulos já tinham navegado 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque todo pescador daquele lugar ali acreditava em fantasma. E eles achavam que no meio da escuridão, da tempestade no meio do mar, vinha fantasma assombrar os pesqueiros. E quando eles viram Jesus, eles se assustaram. Provavelmente deve ter gritado de pavor. Pensa em 12 homens dentro de um barco, gritando, apavorado, porque veio um fantasma. E aqui é interessante, porque quando eles já estão nocauteados pelo problema, sem esperança, estão desanimados e sabendo que ia morrer e pensando, por que Jesus permitiu que nós estivéssemos aqui? E quando eles começam a olhar então, que eles veem Jesus, o que se destaca é que Jesus estava ao encontro deles. Eles jamais imaginariam Jesus andando sobre as águas daquela turbulência toda, e aqui eles começaram a olhar e disseram, nossa, é um fantasma. E começaram então a ficar desesperados, com medo, mas Jesus logo se identifica a eles. Mas quando nós estamos em crise, quando nós estamos com dificuldades,
uma coisa comum a todo ser humano é o medo. É estarmos com medo. Parece que tudo que nós aprendemos com Deus se apaga. O medo nos assola de tal forma que a gente se esquece quem é o nosso Deus. A gente se esquece daquilo que Deus já fez na nossa vida. Nós temos a memória curta. Deus nos abençoa, Deus cuida da gente, Deus supre as nossas necessidades, aqui como na multiplicação dos pães. Deus levanta o paralítico, aquele que estava com a perna ressequida, e o faz levantar. O povo reconhece, os discípulos reconhecem que Jesus é o próprio Deus, que Ele tem poder para todas as coisas, e ficam com medo. E o que nós aprendemos aqui no texto é que o que Jesus está ensinando para nós aqui, que aquilo que causa medo nos discípulos, Jesus anda por cima. Os discípulos estavam com medo do mar revolto. E Jesus não vem surfando, ele vem andando por cima do mar, mesmo no mar revolto. O que nós aprendemos aqui é que aquilo que nós achamos que é gigante, aquilo que nós achamos que não tem solução, aquele problema, aquela tempestade na nossa vida, na nossa família, no casamento, que está assolando a nossa vida, Jesus está dizendo que está debaixo dos pés dele. Que nós não precisamos ter medo. Quanto mais nós andamos com Jesus, mais nós podemos aprender que nós somos, sim, limitados. Nós somos, sim, pecadores. Nós não temos solução para os nossos problemas, mas nós temos um Deus que coloca os nossos problemas debaixo dos seus pés, que não tira Deus do equilíbrio. E se nós andarmos com Jesus, nós também não perderemos o equilíbrio. É isso que o Senhor está nos ensinando, que o medo dos discípulos era infundado. Quem está com Jesus não enfrenta fantasma. Quem está com Jesus não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque o texto de Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, em 1 João, que no amor de Deus não há medo. Lá em... eu me esqueci. Tinha anotado, vai ter um texto de 1 João, capítulo 5, que o João nos ensina que no amor não há medo. Pelo contrário, o amor tira o medo. Jesus é amor, Deus é amor. Quando nós estamos com Deus, nós estamos aperfeiçoados no amor. Nós estamos aperfeiçoados em Deus. O fato é que, às vezes, nós sentimos uma sensação de inúteis diante das adversidades, como os discípulos estavam sentindo. Mas eles têm naquela condição e naquela situação, eles aprenderam e nós aprendemos duas lições importantes. Primeiro, as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Segunda, que Jesus faz da própria tempestade o caminho para chegar ao nosso coração. Então, essa luta que você passa, a dificuldade que você está enfrentando, você que está em casa, a enfermidade que você enfrenta, a dificuldade que você tem, aquilo que você parece que está enfrentando uma crise, tudo está fechado, Deus usa isso como pavimento para chegar no seu coração. Então, as lutas, as dificuldades, as doenças, as limitações, Deus permite, porque é através dessas lutas que Deus vai se aproximar cada vez mais de nós. E nós vamos aprender a conhecer Jesus cada vez mais. E quanto mais conhecemos a Jesus,
mais somos libertos daquilo que nos ameaça. Por isso que Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. A verdade é uma pessoa, é Jesus. E você conhece Jesus não do dia para a noite. Meu pai sempre falava, para conhecer alguém, tem que comer um saco de sal com ela. Já pensou? Ainda mais a gente tem pressão alta. Um saco de 60 quilos de sal para 2 pessoas. Quanto tempo essas 2 pessoas vão ter que comer esse saco de sal inteirinho para poder se conhecer? Muito tempo. E quanto mais nós conhecemos a Jesus, através das lutas, por quê? Porque a luta me faz depender mais de Deus. As limitações me fazem depender mais de Deus. Todo mundo enfrenta luta, todo mundo enfrenta dificuldade. Mas quando nós temos Jesus no nosso caminho, nos orientando, não é que nós vamos deixar de ter lutas e dificuldades. Nós vamos ter, mas nós temos esperança de que Deus está cuidando de nós. Então, nós podemos aprender que Jesus usa todas as dificuldades para chegar ao nosso coração. E nós, às vezes, fechamos. Achamos que Ele não se importa, achamos que Deus não está preocupado, achando que Deus não vai me ajudar, achando que Deus não vai me abençoar, que aquela porta Deus não vai abrir. Deus vai abrir. Mas não no momento em que eu acho que é necessário. É no momento real que é necessário. Não é o que nós achamos, é o que Deus sabe. Então, o que Deus quer de cada um de nós, que até que Ele chegue ao nosso barco, enquanto estamos na tempestade, vamos ficar firmes em quem? Em Jesus. E receber Ele, nosso barco, como os discípulos receberam, com alegria no coração. É por isso que eu e você podemos aprender a terceira lição, que quando Jesus está conosco, Ele acalma a alma aflita. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus diz, sou eu, não tenham medo. Antes de Jesus acalmar a tempestade, Jesus fala com os discípulos. Ele não acalma a tempestade para depois falar com o discípulo. Ele fala com o discípulo antes, ele fala assim, olha, você está vendo essa dificuldade que você está enfrentando? Você está vendo essa doença que você está enfrentando? Você está vendo essa porta fechada? Essa resposta que não veio? Jesus está dizendo o seguinte, calma, eu estou aqui. E a gente aprende, então, a confiar em Deus. É exatamente isso que o Senhor está nos ensinando. A primeira palavra que vem é para os discípulos. Ele acalma os discípulos. Antes de aquietar o vento, ele faz serenar a alma dos discípulos. O problema interno que os discípulos estavam passando era maior que o externo. É a aflição da alma, o medo da morte que eles estavam enfrentando. E Jesus está dizendo o seguinte, fica tranquilo, porque eu estou com você. Você não vai perecer, você não vai ficar sem respostas. Antes de mudar o cenário externo, Deus muda o nosso coração. É por isso que, assim como nós aprendemos na multiplicação dos pães e peixe, que Jesus diz o seguinte, manda as pessoas se assentarem. Porque Jesus, ele trabalha aonde há paz, aonde há serenidade. Enquanto nós estivermos agitados, Jesus está dizendo, fica calma, relaxa, fica tranquilo, que no momento certo eu vou abençoar a sua vida. Quando Jesus vai conosco, sempre chegamos ao nosso destino. Os discípulos tinham um destino. O verso 21 diz, então eles o receberam com alegria. Receberam quem? Receberam Jesus. E logo o barco chegou ao seu destino. Porque Jesus estava no barco. Jesus
chegou na hora da crise mais aguda. Acalmou os discípulos, acalmou o mar, entrou no barco e chegaram seguro aonde eles tinham que chegar. O evangelista Marcos, em Marcos 6:51, nos informa que quando Jesus subiu no barco, os discípulos se acalmaram e o vento também se acalmou. Quando nós olhamos o que Jesus estava fazendo e os milagres que Jesus estava executando, as tempestades que veio, elas podem ser uma ação demoníaca? Pode. A doença que nos assola, a crise que nos assola, pode ser o diabo usando uma situação para querer nos destruir? Claro que pode. Claro que pode. O diabo tem todo o tempo e toda a disposição que está ao seu alcance para destruir a sua vida e para destruir a minha vida. E a primeira coisa que ele faz no meio de uma situação como essa é falar para nós que Deus não nos ouve. É falar para nós que Deus não se importa conosco. É falar para nós que não adianta a nossa fé. Não adianta você orar. Não adianta você esperar. O que resolve é você querer tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos e buscar a solução do jeito que você acha que aquela é a solução. Essa é a função do diabo. Nós somos fracos, pecadores, temos uma tendência carnal ainda e precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus e dar ouvidos à palavra de Deus, não dar ouvido ao nosso coração e aquilo que o diabo está falando aqui. Nós temos que aprender a dar ouvido à voz do Senhor. Quando Jesus entrou no barco, eles chegaram ao destino deles, em segurança. Você também chegará ao destino que Deus tem para você, se você aprender a confiar no Senhor. Talvez a tempestade é longa, talvez a situação é terrível, mas o que Deus quer de você nessa hora é que você confie nele. Eu sei que essa hora o diabo fica bravo, sabia? Ele faz a gente quer tampar os nossos ouvidos para a gente não ouvir a voz de Deus. Mas ele está vencido em nome de Jesus. E Deus quer que você ouça aqui e aqui. Deus está no controle da situação. E Deus tem muito mais disposição para te abençoar do que o diabo para te amaldiçoar. É por isso que nós podemos confiar no Senhor. As lutas, as adversidades, os vendavais, nunca vai nos separar do alvo que Deus tem proposto para cada um de nós. Por isso que eu e você podemos confiar no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos orar, vamos encerrar a nossa transmissão e em seguida vamos para o nosso momento de oração em grupos aqui. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, viva e eficaz, e pedimos, ó Pai, que o Senhor aquiete o nosso coração. Dê paz à nossa vida, Senhor, e que nós possamos realmente confiar no Senhor, sabendo que as lutas que nós enfrentamos, o Senhor as permite para que nós possamos deixar o Senhor agir na nossa vida e viver cada vez mais dependente do Senhor. Nos abençoa, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nos livra das tempestades que assolam a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família, o nosso trabalho, o casamento. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna que queira nos destruir, Pai.
e nos propomos, ó Deus, a deixar que o Senhor conduza os nossos barcos. E mesmo passando por tempestades, sabemos que chegaremos firmes no nosso destino final, que é estar na Tua presença para sempre. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém.